Atenção, trabalhador. STF decide que pobres não têm que pagar honorários do advogado na Justiça do Trabalho. É sobre essa decisão que, para mim, é a mais importante do ano para os trabalhadores que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado especialista em direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a decisão que, na minha opinião, é a mais importante do ano para os trabalhadores, onde o STF decidiu que trabalhadores de baixa renda não terão que pagar honorários advocatícios e também honorários periciais na Justiça do Trabalho. Nesse vídeo eu vou explicar para você, trabalhador, quais são as regras de honorários advocatícios, honorários periciais, tudo isso que foi trazido pela reforma trabalhista em 2017 e que agora mudou tudo diante dessa decisão do STF. Então, esse vídeo eu vou mostrar para você, trabalhador, como era, o que mudou e os impactos dessa decisão que certamente vai ajudar milhares de pessoas. Se esse conteúdo for importante para você, for relevante para você, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like para que o vídeo fique relevante. Quer conhecer melhor nosso trabalho? Nos acompanhe no nosso Instagram, @galatiadvocacia. Sem mais conversa, vamos aqui para o conteúdo. Meus queridos, vamos entender como que eram as regras para depois entender o que mudou. Olha só, regras trazidas pela reforma trabalhista sobre honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Com a reforma trabalhista, trabalhadores que entram com ação trabalhista na Justiça do Trabalho, se perder algum pedido do processo, tem que pagar honorários para o advogado da empresa no percentual entre 5% e 15% do pedido indeferido, ainda que o trabalhador tenha conseguido a justiça gratuita. Olha só, vou exemplificar para você entender isso de uma forma bem simples. Você, trabalhador, trabalhou numa empresa, a empresa não pagava horas extras e também não pagava o adicional noturno. Você foi lá, contratou um advogado trabalhista, entrou com uma ação trabalhista pedindo horas extras e adicional noturno. As horas extras dava R$2.000 e o adicional noturno R$1.000. Você, trabalhador, no seu processo você ganhou horas extras, R$2.000, mas perdeu o adicional noturno que você estava pedindo ali, R$1.000. Neste caso, com as regras da reforma trabalhista, o trabalhador teria que pagar honorários entre 5% e 15% em cima desse pedido de R$1.000 que ele perdeu. Então, suponhamos que o juiz deferiu ali 10% de honorários em cima do pedido que você perdeu. Logo, você, trabalhador, quanto que você receberia nesse processo? R$1.900. Por que, doutor, R$1.900? Você ganhou 2.000 de horas extras, mas perdeu R$1.000 do adicional noturno. Em cima desses R$1.000, a gente desconta honorários de 10%. Logo, você, trabalhador, receberia neste processo R$1.900. Mesmo que você, trabalhador, tenha conseguido o benefício da justiça gratuita, você só vai receber R$1.900. Agora vamos para uma outra situação. Com a reforma trabalhista, trabalhadores com ação na Justiça do Trabalho, se perder algum pedido do processo que depender de uma perícia, tem que pagar honorários do perito. Então presta atenção aqui, tudo isso daqui foram mudanças trazidas pela reforma trabalhista. Ainda que o trabalhador tenha conseguido o benefício da justiça gratuita, se ele perder algum pedido que envolver perícia, ele tem que pagar os honorários do perito. Vamos aqui de uma forma simples para você entender. Você, trabalhador, entrou com uma ação trabalhista. Nessa ação trabalhista você pediu horas extras e o adicional de insalubridade que não foi pago. Nesse processo você ganhou 2.000 de horas extras, mas perdeu o adicional de insalubridade. O perito foi lá na sua empresa, verificou suas condições de trabalho e entendeu que você, trabalhador, não trabalhou em condições insalubres. Neste caso, quem perde a perícia tem que pagar os honorários do perito e o juiz fixa um valor para ser pago de honorários. Suponhamos que no seu caso, nesse caso hipotético, o juiz fixou honorários periciais de R$1.000 a ser pago para o perito.
Neste caso, além desses R$ 1.000 de honorários, você, trabalhador, ainda tem que pagar honorários advocatícios em cima da insalubridade. Então, como é que ficaria isso daí? Neste processo, você receberia apenas R$ 900. Por que R$ 900, doutor? Você ganhou 2.000 de horas extras, mas perdeu a perícia, então tem que pagar R$ 1.000 de honorários para o perito e vai ter que pagar também honorários advocatícios. Suponhamos que o juiz fixou em 10%, R$ 100, chegamos aí no valor de R$ 900. Isso que você receberia nesse processo com as regras da reforma trabalhista. E aí, para fechar, a terceira regra que também foi trazida pela reforma trabalhista: se o empregado falta em uma audiência trabalhista e essa falta é sem um motivo legalmente justificável, ele tem que pagar custas processuais no percentual de 2% do valor da causa. Exemplo, o trabalhador entrou com uma ação trabalhista, onde ele pede 5.000 de horas extras, 5.000 de adicional noturno. O valor da causa dele, R$ 10.000. Ele faltou sem justificativa, vai ter que pagar custas processuais de R$ 200, que é equivalente a 2% do valor da causa, que nesse caso aqui é R$ 10.000. E repare, enquanto o trabalhador não pagar essas custas processuais, ele não pode ajuizar novamente. Essas foram as 3 regras trazidas pela reforma trabalhista. Doutor, mas e agora? O que o STF mudou? Como é que ficou essa questão de honorários advocatícios, honorários periciais e essa conversa de que pobre não vai ter que pagar mais honorários? Vamos aqui para você entender. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o que ficou estipulado? Se o trabalhador, você trabalhador que foi mandado embora, que quer ir para a Justiça do Trabalho buscar os seus direitos, conseguir o benefício da justiça gratuita, o que vai acontecer? Você não vai ter que pagar mais honorários advocatícios do advogado da empresa, não vai ter que pagar honorários periciais, e aí no caso de faltar em audiência sem motivo, sem justificativa, neste caso permanece o pagamento das custas. Então veja, nos casos anteriores, em vez de você ter ali o desconto dos honorários advocatícios do advogado da empresa, honorários periciais do perito, se você perder a perícia, se o trabalhador conseguir a justiça gratuita, ele não vai ter que pagar nada de honorários advocatícios e nada de honorários periciais. Olha que decisão importante. Atualmente, trabalhadores têm receio de entrar com a ação trabalhista, têm receio de ter que pagar honorários periciais, honorários advocatícios, ou quando o processo dá certo, ele tem uma série de descontos. E aí vai ver no final, o trabalhador, quando deveria receber 5.000, acaba recebendo 3.000, 4.500 ou até mesmo 2.000. Tudo vai depender do que ele tem que pagar de honorários para o perito e para o advogado. Com essa alteração do STF, o trabalhador não vai ter que pagar nada de honorários. E aí vem, Rodrigo, mas como é que o trabalhador consegue o benefício da justiça gratuita? É bem simples, o trabalhador vai juntar no processo trabalhista uma declaração de pobreza e além dessa declaração de pobreza, ele vai ter que comprovar que ele recebe um salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Em 2021, isso equivale a um salário de R$ 2.573,42. Você, trabalhador que vai entrar com uma ação trabalhista e tem um salário que é igual ou inferior a R$ 2.573,42, você vai conseguir o benefício da justiça gratuita e não vai ter que pagar nem honorários advocatícios e nem honorários periciais. Rodrigo, mas e o caso do trabalhador que recebe mais do que R$ 2.573,42? Suponhamos que o trabalhador receba R$ 2.600. Neste caso, você que recebe um pouco mais, o que você vai ter que fazer nesse processo trabalhista? Vai ter que juntar uma declaração de pobreza e vai ter que comprovar ali que, embora você receba salário superior, você também não tem condições de arcar com as custas do processo, e aí você pede lá no seu processo o benefício da justiça gratuita. E às vezes acontece muito, o trabalhador recebe um salário de R$ 5.000, no entanto foi mandado embora, está desempregado, está sem renda. Como que ele vai pagar as custas do processo? Então, neste caso, mesmo que você receba mais do que esse valor, você pode sim pedir a justiça gratuita e em muitos casos, eu já vi aqui, conseguir sim, desde que o trabalhador comprove que não tem condições de arcar com as custas do processo.
Logo, diante de tudo que foi aqui exposto, o que podemos concluir? Tendo em vista que a renda hoje do trabalhador, do pobre, dificilmente ultrapassa esse valor de R$ 2.573,42, pode-se dizer que sim, pobres não terão que pagar honorários advocatícios e periciais na Justiça do Trabalho, uma vez que basta comprovar no processo, por meio de uma declaração de pobreza, os olerites, que você recebe uma remuneração menor, que você não vai ter que pagar absolutamente nada de honorários. Isso porque a grande maioria dos trabalhadores de baixa renda não ultrapassa esse valor. Então, olha, meus queridos, essa aqui é uma decisão que vai ajudar muita gente, milhares de trabalhadores que saem da empresa, têm os seus direitos violados, fica com receio de buscar a justiça, mas agora com essa alteração, sim, abriu aqui uma grande possibilidade de trabalhadores buscarem na justiça os seus direitos sem o receio de ter que pagar honorários advocatícios e honorários periciais. Um grande avanço, uma grande vitória para os trabalhadores. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.